sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Estamos aqui numa série 15 minutos de terapia. Hoje é o dia 3 e nós vamos falar sobre como acessar o nosso inconsciente. Nós falamos no vídeo 1 da série o que Freud explica. Falamos no vídeo 2 o que existe um inconsciente coletivo, que é a contribuição de Jung, para a gente compreender onde estão os registros, os padrões que acabam fazendo com que a gente repita situações difíceis na nossa vida. E hoje eu vou falar onde é que se localiza isso. E aí eu vou falar sobre a contribuição também de um terceiro psicanalista, que é Reich, né? A gente precisa entender que a história, ela se constrói à medida que o saber ele vai sendo organizado. Então, Freud descobriu a existência de um inconsciente pessoal, que é uma bagagem que nós vamos armazenando vida fora a partir das dificuldades e facilidades também. Mas as dificuldades, muitas vezes elas ficam ali como que atrapalhando a passagem do fluxo da nossa vida, da nossa energia. São os traumas e as dificuldades que não foram digeridas na época dos acontecimentos que faz com que a gente fique ali repetindo. Sabe o disco quebrado? Que tem uma falha? Você não sei se a maioria que é do tempo de vinil, né? Quando o disco ele arranhava, você colocava ele na vitrola e as vitrolas voltaram, né? Então quem tem uma vitrola vê a agulha fica ali presa naquele lugarzinho arranhado. Assim são os nossos traumas atuando em nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente guardou e não resolveu fica ali atrapalhando o fluxo da música, de nós tocarmos a música da nossa vida, da gente ter novas experiências, da gente viver com alegria, com paz, né? A gente encontrar relacionamentos mais nutritivos, mais sinceros, respeitosos, cuidadosos. Então tudo isso depende da gente limpar, retirar esse arranhão do disco, né? Fazer com que a agulha possa voltar a tocar a música que a gente deseja na vida. E aí uma outra personalidade muito importante que vem em seguida, né, da construção desse saber sobre esses conteúdos e onde localizam-se esses conteúdos foi Wilhelm Reich, né? Reich foi um psicanalista que começou a tratar os seus clientes com base na metodologia criada por Freud, né? E também desenvolvida por Jung, mas ele percebeu que só a fala não era suficiente para acessar alguns dos traumas de seus clientes. Então, ele foi percebendo que o corpo dos seus clientes, o corpo que apresentava determinados traumas, que viveu determinadas situações semelhantes, eles tinham um comportamento semelhante. Pessoas com o mesmo trauma, havia uma disposição corporal semelhante. Então, por exemplo, os ombros, né? Quando a gente está com os ombros mais retinhos, mais abertos, é sinal que o nosso coração ele também está mais aberto. Então, a nossa respiração pode fluir melhor, né? Nós podemos caminhar com mais desenvoltura, porque o movimento não está congelado, não está preso. Foi isso que Reich percebeu, que quando o trauma acontece, o trauma emocional acontece, nós congelamos algumas partes do nosso corpo. E esse congelamento faz com que a gente fique paralisado e deixe de viver algumas situações por falta de mobilidade. Alguns chamam, e até eu acho que ele também chamou, de uma couraça. É como se o corpo, para não sofrer novamente, ele criasse uma couraça ou várias couraças de proteção. Então você pode, com o tempo, desenvolver uma postura curvada em que os ombros vão para frente para você proteger essa área do seu sentimento.
Então, assim, você está se protegendo. Então, você pode desenvolver uma curvatura. Eu acho que até eu falei há uns 2 anos atrás sobre essa questão das posturas corporais. Esse vídeo deve estar aí no canal. É um vídeo que faz mais de 2 anos. Então, essa postura de proteção é muito comum. Na visão de um psicanalista mais experiente, mesmo que não seja da linha reichiana, ele percebe, eu acho que eu também já comentei aqui no canal, que o meu psicanalista, ele percebia quando eu chegava no consultório de uma maneira mais relaxada, mais aberta, que meus ombros estavam assim, ó, mais retinhos. E quando eu estava tensa, ele dizia que eu chegava já assim, ó, já protegida. Então, Reich, ele foi estudando o percurso dessa energia em nosso corpo. Como é que essa energia circula em nosso corpo? Existe, por onde que canais de circulação existem? E aí isso faz uma associação, me lembra a associação do Oriente, né? O Oriente fala que nós temos os centros de força. E que esses centros de forças, eles têm uma direção adequada de giro, né? Eles devem se girar no sentido horário. Você que está aí assistindo esse vídeo pode pegar um pêndulo, se você não conhece um pêndulo. Outro dia eu vou fazer uma demonstração sobre o uso do pêndulo. Vou ensinar vocês a usar o pêndulo para olhar como é que estão os chakras. Ou seja, como está o fluxo da energia no corpo de vocês. E Reich, ele percebendo que existia, né, esse movimento natural do fluxo energético no corpo, ele desenvolveu alguns toques em seus clientes. Então, ele começou a trabalhar o corpo dos seus clientes para que fossem liberados conteúdos traumáticos e para que viessem à consciência e pudessem ser curados. Né? Ele dizia que havia um tipo de energia que ele chamou de orgone. Né? O orgone era essa energia que estava aqui no nosso corpo, fluindo pelo nosso corpo e que nos dava a vitalidade. Que a gente só tinha vitalidade para viver, segundo Reich, se essa energia estivesse circulando. Quando essa energia ela ia sendo paralisada, e aí também me vem à cabeça o estado depressivo, que eu já tive algumas crises de depressão, é como se a energia ela tivesse... A energia fica meio que toda paralisada. Se você pega o chakra, você vai ver que os centros de forças estão se movendo num quanto mínimo, num giro mínimo de energia, numa quantidade pequena de energia, e às vezes estão girando ao contrário, no sentido anti-horário. Se você é São Tomé e gosta de ver as coisas para tirar suas próprias conclusões, compre um pêndulo. Ou mesmo você pode produzir o seu pêndulo. Você pode pegar uma correntezinha ou um cordão, amarrar um objeto, pode ser um pedacinho de madeira pontudo, é interessante que tem uma pontinha. Pode ser uma pedrinha, pode ser um coraçãozinho que tem uma pontinha, e você vai pendurar segurar pelo cordão e vai deixar em cima de um seu chakra. Ou em cima de qualquer alimento, você vai ver a energia dos alimentos, você vai ver a energia do seu corpo. Então, o Reich, ele começou a trabalhar, a liberar com alguns toques e algumas posições a energia do corpo dos seus clientes. E aí, né, quem se tratou com Reich foi o criador da bioenergética, que agora me esqueci, mas nós vamos falar sobre ele amanhã, o nome dele. Porque ele percebeu, trabalhando esses seus clientes com essa metodologia, esse discípulo, esse cliente dele, também psicanalista, desenvolveu toda uma metodologia chamada bioenergética, que nós vamos falar que bioenergética é essa, porque tem vários tipos de bioenergética, várias metodologias com esse nome, ou nome parecido. Mas a gente vai explicar qual aquela que a gente está falando, que é uma decorrência do conhecimento que começou com Freud, segue com Jung, segue para Reich, que é quando chega no corpo. Em Reich, o inconsciente sai desse lugar da cabeça, da mente, simplesmente, e ganha uma disposição pelo corpo.
Então, um conteúdo traumático meu pode estar na sola do meu pé. Como assim? Como é que pode ter uma contração na sola do meu pé que tem a ver com uma situação de abandono ou rejeição que eu vivi na infância? Porque nós somos o quê? Um sistema. Foi isso que eu falei também no vídeo de ontem. Olha, é interessante que vocês assistam a série inteira para vocês chegarem a ter uma visão mais abrangente de o porquê nós precisamos cuidar dos nossos conteúdos traumáticos, onde eles estão situados, que é no inconsciente. Mas Reich, ele retira essa dimensão do inconsciente do cérebro e espalha pelo corpo. Então, como nós somos um sistema, eu posso ter vivido, por exemplo, uma situação de invasão, de ataque, de agressão. Eu posso ter vivido na infância uma ameaça ou mesmo uma surra, ter levado uma tapa de uma pessoa que cuidava de mim, que criou um pânico tão grande que eu fiquei paralisada e meus pés congelaram. Eu não consegui fugir daquele ataque na infância, seja porque for, eu não consegui, eu paralisei, talvez foi um susto muito grande e tensionei a sola dos meus pés. E aí nessa tensão da sola dos pés, nessa paralisia ficou o registro e está lá armazenado esse conteúdo. Então, quando um terapeuta corporal da linha de Reich ou da bioenergética, Alexander Lauer é o criador da bioenergética, que nós vamos explicar um pouquinho amanhã. Foi um terapeuta, um pensador, um psicanalista, um terapeuta extraordinariamente generoso. Ele criou um livro com exercício para ajudar a gente a soltar algumas dessas amarras, mas ele também não recomenda que você faça isso sozinho, até que você tenha já algum tempo trabalhando isso com um terapeuta ao seu lado. Porque quando a gente distensiona alguma coisa, quando a gente libera algum desses conteúdos, a gente precisa ter alguém para nos amparar. Eu não recomendo a vocês que vocês se exponham a acessar determinados conteúdos traumáticos sozinhos. Por quê? Porque pode ser muito perigoso, devastador, pode ferir muito profundamente a sua autoestima, a sua estabilidade emocional e você entrar num estado de pânico, de ansiedade que é desnecessário, que você pode evitar se você estiver na companhia, na proteção, no acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo. Então, o Reich, quando ele percebe que um conteúdo traumático pode estar alojado na sola do pé, claro que tem uma relação, né? Memória, sola do pé. Quando toca nessa sola do pé, o conteúdo, a memória é acionada e a pessoa relembra o trauma, relembra a situação. Vocês entenderam que através do corpo nós podemos acessar conteúdos muito fortes vividos na infância e abafados na época, porque na época nós não tínhamos estrutura para lidar, nós não tínhamos como enfrentar aquela situação, porque realmente a gente era criança e na criança nós somos vulneráveis quando a gente é criança, mas hoje nós somos adultos, então nós já estamos prontos para acessar esses conteúdos. É preciso coragem para se libertar. A liberdade está aí disponível para todos, mas só as pessoas que têm coragem para entrar nesses lugares, mas eu recomendo, entrem bem acompanhados. Podem se libertar. Então, Reich é o primeiro, vamos dizer, o primeiro a trazer, a expandir, vamos dizer, expandir a compreensão sobre o inconsciente. Tanto o inconsciente pessoal como o inconsciente coletivo, no sentido de que, da localização, né? Que não está apenas na mente, não está apenas no cérebro, está no corpo inteiro. E aí a gente precisa trabalhar esse corpo para poder liberar esses inconscientes. E através do corpo, liberar as tensões que foram, os bloqueios que foram criados, né, para evitar a dor. Porque tudo que a vida faz, tudo em nós é para o amor. Tudo é perfeito,
tudo é para nos proteger, não é para atrapalhar a nossa vida. Então, quando o corpo se bloqueia, se enrijece, se congela, não é para atrapalhar a nossa vida, é para nos proteger. Até o momento que nós estejamos prontos ou prontas para lidar com aquilo. Então, cabe a nós saber a hora, buscar a ajuda correta e começar a nos limpar, a soltar, a liberar a energia que está no nosso corpo, porque só um corpo livre para voar, para dançar, para cantar, para ser feliz, só um corpo que pode relaxar e ter um sono profundo, pode relaxar, descansar, recuperar suas forças, pode viver bem. Só um corpo leve, fluido, né? Desinibido, só um corpo desinibido pode oferecer a gente uma vida feliz, uma vida plena, uma vida, né, capaz de nos proporcionar experiências novas, de encontrar pessoas diferentes, lugares novos, de encontrar lugares novos dentro da gente, novas habilidades, acessar a nossa criatividade. Tudo isso depende de um corpo leve. Muitas vezes você pensa que seu corpo está bem porque está sarado, está musculoso, mas ele está todo enrijecido, está cheio de, vamos dizer, traumas congelados. Aí, na mão de um bom terapeuta, você pode liberar isso e viver melhor, ok? Eu espero que quem está acompanhando essa série esteja gostando, esteja abrindo sua mente para entender a vida por um ponto de vista ou pontos de vista mais ampliados, né? Que nós já tivemos 3 pontos de vista nessa série. Primeiro Freud, segundo Jung, terceiro Reich. Amanhã seguimos com Alexander Lauer para vocês entenderem como é esses exercícios, que exercícios são esses, que livro é esse que esse homem deixou, né? Então, a psicanálise é um método maravilhoso, muito condenado por pessoas que não entendem qual é a proposta de Freud, mas é um método que eu me tratei por quase 20 anos e que eu tive resultados extraordinários para liberar traumas e para ter uma vida melhor, ok? Então eu agradeço vocês que estão comigo nessa jornada. Confio em Deus para apontar os caminhos e confio em nós, nessa união, porque unidos e unidas a gente se torna mais forte para vencer qualquer obstáculo e ser cada dia mais feliz, ok? Então quem não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar, acionar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, deixe seu like, faça seu comentário, estamos aqui juntos e juntas para caminhar cada dia com mais consciência. Que assim seja. Até mais tarde, até amanhã.